Olá, seguidores! Muitas vezes as crianças se sentem seguras em voltar a pé e sozinhas da escola para casa. Acham que conhecem o caminho de volta e que logo chegarão em casa e que tudo vai ficar bem. Mas em alguns momentos, seja pelo motivo que for, o perigo ronda, principalmente as crianças. E se no caminho de volta elas precisarem passar por um túnel, então fica tudo ainda muito pior. E foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha. Um garoto havia saído da escola e estava voltando para casa, e ele precisava passar por um túnel para fazer isso. E tudo aconteceu com esse garoto naquele túnel, desde a mutilação até a perda da vida. Eu estou falando de Tristan Brubeck. O vídeo de hoje é sugestão de um inscrito do canal. Ele se chama Leonardo Santos da Silva e pediu para que eu pesquisasse pela internet para fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu pesquisei sobre o assunto, achei a história interessante para trazer ao canal e estou fazendo esse vídeo hoje. Muito obrigado pela sugestão, Leonardo, e agora vamos para o vídeo de hoje. Tristan Brubeck nasceu em 3 de outubro de 84 em Frankfurt, na Alemanha. Era filho do casal Iris e Bernd. Em 95, Iris cometeu suicídio, deixando Bernd sozinho na criação de Tristan. O garoto cresceu em Rochester e Unterlindenberg, ambos os bairros nos arredores de Frankfurt. Ele frequentou a escola primária Walter Kolbe, em Rochester, antes de ir para a escola secundária Sindlinger, outro subúrbio de Frankfurt. Tristan foi descrito como tímido, mas muito esperto, passando muito do seu tempo livre, andando pela vizinhança sem nenhum propósito específico. Ele gostava muito de animais, apesar de sua timidez em outros cenários. Ele abordava regularmente estranhos de todas as idades que passeavam nas ruas com seus cachorros, justamente por causa dos animais. Tristan foi visto pela última vez com vida em Brunn-Asch-Anlage, um parque em frente à estação ferroviária de Frankfurt-Rochester, às 15h20, no dia em que perdeu a vida, pois naquele dia, por algum motivo, Tristan saiu mais cedo da escola, e somente por causa disso, Tristan morreu. Seu corpo foi encontrado por outras crianças da escola que estavam voltando para casa depois da aula. O corpo de Tristan estava dentro do túnel de Lindenberg, um túnel de passagem subterrânea para pedestres. O menino foi espancado e estrangulado, e a causa da morte foi um grande golpe de objeto pérfuro cortante no seu pescoço. E além disso, ele teve a sua genitália, a carne de suas nádegas e suas coxas cortadas. A arma do crime estava em um bloco de concreto próximo. O assassinato foi testemunhado por 3 adolescentes, os mesmos que descobriram o corpo depois. No entanto, eles não perceberam na época o que estavam testemunhando. Essas testemunhas deram aos policiais a descrição do suspeito e um retrato falado foi produzido. Um ano após o crime, a mochila de Tristan foi encontrada em uma floresta a 15 quilômetros do local do crime. A mochila de Tristan continha um atlas da Alemanha em tcheco. Porém, seguidores, não existia nenhum motivo para que ele possuísse tal item em seus pertences. A polícia, consequentemente, expandiu suas investigações para a República Tcheca e Eslováquia, mas nenhuma pista viável surgiu. Após o corpo de Tristan Brubeck ter sido encontrado, uma investigação teve início. Só que, apesar dos vestígios que eu apresentei aqui poderem ser usados como ponto de partida para essas investigações, alguns fatores ocorreram no caso que desviou a atenção da polícia. Agora eu vou construir com vocês essa investigação criminal que foi utilizada na época do crime. Uma operação de impressão digital em grande escala começou em 2002. Todos os homens com idade entre 15 e 45 anos de Rochester e Unterlindenberg
bem como passageiros do sexo masculino nessa faixa etária que usavam a estação rodoviária de Frankfurt-Rochest na ocasião do assassinato foram convidados a enviar amostras de impressões digitais voluntariamente. Em 2014, quase 100% dos homens das duas cidades haviam feito isso. Entre outras pistas falsas, uma americana disse à polícia que seu ex-marido alemão era o assassino. No entanto, ela mais tarde se retratou de sua acusação, admitindo que ela havia inventado a história para se vingar de seu ex-marido após um pedido de divórcio amargo entre eles. Em maio de 2016, um escritório de investigações da Alemanha anunciou o nome Manfred Sill como suspeito. Embora Manfred já estivesse falecido aos 67 anos, em 2014, com uma vida aparentemente normal, mantendo o mesmo emprego por décadas e criando uma família sem antecedentes criminais e sendo membro ativo de sua comunidade local, entre outras coisas, fazendo parte de uma banda de jazz. No entanto, após a sua morte, sua filha estava vasculhando seus pertences e, em um pequeno quarto alugado, encontrou restos humanos contendo descrições gráficas e esboços de assassinatos. Com isso, a polícia acabou tendo certeza de que Manfred Sill havia sido um serial killer de mulheres entre 1971 e 2004. Manfred foi considerado suspeito em potencial, principalmente porque ele e Tristan moravam na mesma área. Porém, Tristan não se encaixava no perfil de vítimas do Manfred, em termos de idade e sexo. No entanto, Manfred exibiu um sadismo sexual em seus crimes ao manter os órgãos genitais de algumas de suas vítimas em seu poder. Em outubro de 2017, o assessor de imprensa da polícia de Frankfurt anunciou que Manfred havia sido excluído como suspeito do assassinato de Tristan. Porém, seguidores, durante as investigações, algumas particularidades foram surgindo, e elas delinearam claramente o perfil característico do assassino de Tristan, e é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. A descrição principal do suspeito na ocasião do crime era a seguinte: um homem entre 20 e 30 anos, com lábio leporino ou com alguma grande cicatriz no lábio superior e de aparência desleixada. Esse homem foi visto por várias pessoas, as quais contribuíram para a elaboração do esboço. Uma menina de 12 anos caminhava pelo túnel na ocasião em que Tristan foi morto, e ela viu esse homem saindo detrás de um arbusto. E segundo essa menina, esse homem usava um chapéu, amarrava um cabelo com um rabo de cavalo, e uma outra mulher, a qual se acreditava que tenha sido a última pessoa a ver Tristan com vida, alega que estava sentada em um banco num parque quando Tristan chegou sozinho, sentou-se no mesmo banco e fumou um cigarro. Depois de conversar brevemente com Tristan, essa mulher se levantou e foi embora. Porém, quando ela olhou para trás novamente, ela viu dois homens sentados no banco em que ela estava, um em cada lado de Tristan. Em 7 de abril de 98, após o funeral de Tristan, um homem chamou a polícia para relatar que era o assassino. Ele relatou que estava na estação ferroviária de Rochester e esperaria por lá a chegada da polícia para prendê-lo. Quando a polícia chegou, no entanto, ele não estava em lugar nenhum. Essa teleconferência se tornou pública e esse homem nunca foi encontrado. Um ano após a morte de Tristan, uma pessoa desconhecida entrou à noite no cemitério em que ele estava sepultado e cavou a sepultura do menino a 1,2 metros do solo. O caixão de Tristan ficou à mostra, mas não foi aberto. A polícia acreditou na época que foi um ato de uma pessoa mentalmente doente que não estivesse nenhuma ligação com o caso. De acordo com as leis da Alemanha, os familiares da pessoa falecida devem pagar pelo aluguel do túmulo se desejar manter o seu ente querido lá. Caso contrário, a lápide é removida e o túmulo é reutilizado
por uma nova pessoa falecida. O pai de Tristan morreu aos 59 anos em 2015. Nenhum outro parente poderia pagar para manter o túmulo de Tristan no lugar. Então, uma iniciativa pública foi lançada para financiar uma pedra memorial. Em março de 2018, depois que o túmulo de Tristan foi reutilizado, uma pedra memorial foi erguida sob uma árvore próxima à vista do túmulo que era dele. A Procuradoria de Frankfurt está oferecendo 15 mil euros por qualquer informação que leve à condenação do assassino de Tristan. Um particular adicionou 5 mil euros a isso, somando uma recompensa total de 20 mil euros. Outro particular ofereceu uma recompensa de 80 mil euros por tempo limitado, mas esse prazo já está esgotado desde maio de 2016, sem que ninguém se apresentasse. Porém, a recompensa de 20 mil euros permanece em vigor até hoje. Agora, seguidores, chegou a hora do nosso bate-bola aqui no canal. Portanto, vou lançar 2 perguntas na espera de respostas nos comentários. Número 1. Na opinião de vocês, o assassino de Tristan Brubeck nunca foi capturado por quê? Pergunta número 2. E a recompensa oferecida? Isso faria a população se empenhar mais no caso ou atrapalharia mais o serviço da polícia, dando informações incoerentes só para receber o dinheiro? Sim, não, por quê? Respondam nos comentários para que possamos interagir mais sobre esse caso. Aquilo que for bom para vocês, seguidores, será bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novas histórias para contar a vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, quem não for inscrito. Façam seus comentários sempre educadamente para não constranger os envolvidos no caso e nem os familiares da vítima. Se gostarem, deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho para receberem as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam também de me seguirem lá no Instagram, na página @navegantecriminal, tudo junto em minúsculo. E até o próximo vídeo.